Agora eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós estamos há algumas semanas nesse capítulo do livro de Atos, refletindo nessa série cujo tema é avivamento. Nós estamos desde o início de novembro nessa série, refletindo sobre o tema do avivamento, a sua urgência, a sua necessidade para o nosso tempo, mas também entendendo o que significa isso, o que é esse avivamento, o que é esse movimento de Deus que traz vida sobre aquilo que aparentemente não está vivo em nós, na igreja, e que Deus concede por graça e bondade, através do seu Santo Espírito, ao seu povo, avivamento. E nós temos caminhado então aqui nesse capítulo 2 há algumas semanas, e hoje, de modo especial, nós vamos ver aqui uma espécie de radiografia de uma igreja avivada. Como é a vida de uma igreja avivada? E esse texto de Atos, no capítulo 2, versículo 42, é o verso que eu quero convidar você a ler comigo nessa manhã, vai trazer para nós um pouco dessa descrição. Diz assim a Bíblia, Atos capítulo 2, verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Lucas está aqui descrevendo então aqueles primeiros cristãos que foram visitados pelo poder do Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2 já descreveu e nós vimos nas últimas semanas. E após então o derramar do Espírito e a pregação de Pedro e a conversão de mais de 3.000 pessoas, segundo vimos na semana passada aqui, após a pregação de Pedro, Lucas descreve para a gente aqui nesse versículo que lemos, como era a vida cotidiana daquelas pessoas. E ele diz isso: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Senhor, é a Tua palavra que nós estamos outra vez diante dela. Nós pedimos nessa manhã, como temos pedido ao Senhor a cada domingo, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos instrua por Teu caminho, que essa seja uma manhã de avivamento verdadeiro na individualidade de cada um de nós, que seja uma manhã de despertamento do coração, por causa desse encontro com o Deus vivo. Que o Senhor nos encontre, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos avive e que o Senhor nos guie na direção da vida que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, amém. Nós temos refletido sobre esse tema tão necessário aqui, nessas últimas semanas, e nós temos visto também como que para muitas pessoas existe um entendimento assim equivocado ou limitado do que avivamento é. Para muita gente, avivamento tem relação com um momento que a gente experimenta, em que o nosso culto ele fica mais intenso, a emoção da gente fica mais sensível a Deus, onde talvez algumas coisas extraordinárias começam a acontecer enquanto nós cantamos, enquanto nós oramos. E sim, quando Deus concede ao seu povo avivamento, estas coisas são sinais verdadeiros. O culto que prestamos ao Senhor, ele se torna mais intenso, porque o nosso coração se torna mais consciente diante de quem estamos quando adoramos a Deus. Sim, a nossa emoção fica mais sensível a Deus, porque o nosso coração, tocado pelo Espírito Santo, deseja mais por Deus e pelas coisas de Deus. Então, naturalmente, nos tornamos mais sensíveis a Deus. E com toda certeza, em tempos de avivamento, algumas coisas extraordinárias acontecem e podem acontecer. Deus é o mesmo, Ele continua reinando, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua curando, Ele continua restaurando, Ele continua transformando corações, Ele continua refazendo vidas. Coisas que aos olhos humanos parecem tão improváveis, Deus realiza. Só que estas coisas, elas não resumem completamente o que avivamento é, ou o que o avivamento faz. Mas quando nós olhamos aqui para Atos capítulo 2, para esse registro do derramar do Espírito Santo, para esse começo da igreja de Jesus, porque aqui é a descrição do início da igreja de Cristo, nós encontramos uma definição mais profunda sobre avivamento.
uma definição mais bonita, mais maravilhosa sobre avivamento. E a gente aprende então, olhando para essa passagem, que o avivamento não produz apenas um momento intenso. O avivamento produz um modo de vida singular. Avivamento, quando estamos debaixo de um avivamento, quando estamos sob o impacto de um avivamento, quando a nossa vida é alvo do agir do Espírito Santo, nós não temos apenas um momento mais intenso diante de Deus, por exemplo, numa manhã de domingo como essa, mas a vida da gente começa a ser moldada por essa presença do Espírito Santo, e nós passamos a viver uma espécie de vida diferente, singular. Veja como Lucas está descrevendo para a gente aqui em Atos capítulo 2, depois daquele som como que de um vento impetuoso que enche a casa em que os discípulos estavam reunidos, você lembra? E da visão que eles têm de línguas como que de fogo que caíam sobre eles. Depois desse derramar poderoso do Espírito Santo, da pregação de Pedro, da conversão de 3.000 pessoas, conforme o texto nos diz, nos versos anteriores a esse, Lucas segue aqui com uma descrição de hábitos e não de acontecimentos. Você percebe o que ele faz aqui no versículo 42? Ele começa a falar do comportamento daquela igreja. Ele começa a falar do ritmo de vida daquelas pessoas, das práticas de vida daquelas pessoas sob o efeito de um avivamento. Perceba, o texto de Atos 2 não segue relatando maravilhas. O texto de Atos 2 não segue, após a conversão de 3.000 pessoas, relatando sinais e prodígios. Lucas começa a descrever a maneira como a igreja passou a viver o seu cotidiano. Isso nos ensina algo. O extraordinário do Espírito Santo gera uma vida ordinária, porém profundamente transformada. O agir de Deus é extraordinário. O que nós vemos sendo descrito aqui em Atos capítulo 2, ao longo de todo o capítulo que lemos já, é de fato uma obra extraordinária da parte de Deus. Um agir que não pode ser humano, vem do alto, vem do Espírito. Só que o que esse agir produz? O que esse movimento do céu produz na vida da igreja é um padrão de vida que se manifesta no cotidiano, no ordinário. E Lucas registra isso para a gente nessa frase simples, mas cheia de beleza do verso 42. Ele diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Irmãos, aqui nós encontramos o que eu chamaria de a radiografia de uma igreja avivada, o raio-x de uma igreja avivada. Nós não estamos vendo apenas poder celestial visivelmente, mas nós estamos vendo aqui fidelidade na vida cotidiana desses crentes. Eles queriam mais da palavra de Deus, eles queriam mais tempo juntos em comunhão, eles queriam mais tempo de comunhão com Deus através da oração. Nós não vemos aqui uma descrição apenas de movimentos exteriores, públicos, de impacto para aqueles que estão do lado de fora. Nós vemos uma profunda devoção interior. O coração dessas pessoas foi tão impactado pela vida do Espírito que eles passaram a se devotar numa busca sincera e intensa por mais de Deus. Nós não vemos aqui em Atos 2 Lucas descrevendo um calendário de eventos da igreja. O que nós vemos é um compromisso dessa igreja com a consagração de vida. Eles queriam se dedicar mais para Deus. E essa é a mensagem de hoje, irmãos. Quando o avivamento vem, o Espírito Santo produz uma devoção radical no coração do povo de Deus. Quando nós estamos debaixo do impacto de um avivamento, o nosso coração passa a ter uma devoção mais radical por Deus e tudo aquilo que o envolve. O texto que lemos no verso 42 começa dizendo: eles se dedicavam. Essa derivação aqui do verbo dedicar é o verbo do avivamento aqui. O termo grego usado por Lucas aqui, vai aparecer na tela, é proskartereu. Essa palavra ela é importante porque muitas vezes a gente pensa dedicação de uma maneira diferente da que ela aparece aqui nesse texto e que essa expressão grega carrega em seu sentido.
Proskartereu, que é a tradução para dedicação, significa ou carrega a ideia de uma firme persistência. Então veja, Lucas não está dizendo que eles tentavam, quando era possível, se dedicar à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Não. Lucas não está dizendo que eles faziam essas coisas sempre que sentiam vontade, que de repente, num final de semana aleatório, eles sentiam o coração dele assim com um desejo maior pelas coisas de Deus, e aí eles iam procurar pelos apóstolos para aprender um pouco mais sobre Bíblia. Ou que então eles iriam chegar no culto 30 minutos antes, para que eles pudessem orar com os irmãos, porque naquele domingo de manhã eles estavam sentindo um pouco mais de vontade de orar. Não, Lucas não está dizendo isso. Eles não faziam isso quando sentiam vontade. O texto, quando diz que eles se dedicavam, não diz que eles participavam dessas coisas quando sobrava tempo. No meio da agenda corrida de suas vidas, sempre que sobrava um tempinho, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão do pão, ao partir do pão, à comunhão e às orações. Não, essa palavra aqui, traduzida como eles se dedicavam, proskartereu do grego, descreve uma perseverança teimosa. Eles eram perseverantes nisso. É uma constância obstinada. A despeito do cenário, a despeito das circunstâncias, eles se dedicavam devotadamente à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Era uma postura de fidelidade que resistia às distrações da vida. Porque sim, à semelhança de você e de mim, esses homens e mulheres também eram distraídos pelas circunstâncias da vida. Eles também conheciam dias maus. Eles também sabiam o que era perseguição em virtude de sua fé. Eles também sabiam o que era privação de recursos. Eles também sabiam o que era o medo de perder alguém que eles amavam muito. Eles também passavam por tribulações e adversidades. Eles não são pessoas constituídas de uma humanidade diferente da sua e da minha. Só que o texto está dizendo que, a despeito das circunstâncias da vida, eles resistiam sem se distrair, perseverantemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Era uma devoção que insistia, apesar da rotina, apesar do cansaço, apesar da oposição. E isso nos ensina uma coisa, irmãos. Isso nos ensina que o avivamento não cria apenas cristãos apaixonados. Avivamento produz cristãos perseverantes. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente pensa e confunde ou simplifica avivamento apenas como paixão. E aí cantamos canções que falam mais assim de uma intimidade com Deus, sabe? Uma canção mais apaixonada. Jesus, eu quero tanto você. Jesus, eu quero ser íntimo de você. E a gente vai cantando canções que denotam uma proximidade mais íntima, uma paixão mais intensa. E sim, você vai sentir o seu coração mais tomado de paixão por Deus quando você está debaixo de um efeito de avivamento. Mas se permanecer só ali, você não amadurece, porque o avivamento produz cristãos perseverantes. Imagine um mundo apaixonado. Você deve lembrar dos seus momentos de paixão verdadeira, quando conheceu seu cônjuge, ou de paixonites antigas pelas quais você passou, não comia direito, não dormia direito, o mundo parecia girar em torno daquela pessoa e daquela situação. E se essa pessoa e aquela situação se tornou o seu cônjuge, e você está com ele, com ela até o dia de hoje, você sabe como foi importante essa paixão toda dar lugar a um amor maduro, de compromisso, de fidelidade, de companheirismo, de atravessar as circunstâncias difíceis da vida juntos. A paixão continua lá, mas ela também amadureceu para o amor. Quando o avivamento nos é concedido por Deus, quando o Espírito do Senhor é derramado, nosso coração não fica apenas apaixonado por Jesus, mas ele também fica perseverante em Cristo, dedicado às coisas de Cristo. O Espírito Santo não apenas aquece o coração, o Espírito Santo firma os passos. Por isso o avivamento não é só um momento, não serve só para amanhã de domingo. Ele precisa extrapolar o domingo, entrar na semana com a gente.
O Espírito Santo não apenas inspira a nossa vida, ele estabiliza o nosso coração, ele reorienta os nossos amores. E essa dedicação que a gente vê aqui, por parte dos primeiros cristãos, se manifesta em alguns pilares que estruturam toda a vida cristã. São 4, que esse texto, versículo 42, nos traz, e eu quero conversar sobre eles com você. O primeiro é o que eu chamaria de fome bíblica, que Lucas chama aqui de devoção à doutrina dos apóstolos, ou dedicação à doutrina dos apóstolos. O que ele diz? Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Uma igreja avivada, ela não é marcada só por experiências. Uma igreja avivada não é marcada por experiências vazias. Ela é marcada por fome da palavra de Deus, fome da verdade. Uma coisa importante, gente, muito importante: o Espírito Santo, quando é derramado, ele não produz um tipo de anti-intelectualismo tão comum em alguns contextos evangélicos do nosso país. O Espírito Santo, quando é derramado, ele produz sede pela verdade. Não é anti-intelectualismo. Não é você perceber, nossa, estamos agora debaixo de um poder assim inexplicável, que as coisas que nós fazemos, as coisas que nós falamos, elas são ilógicas e irracionais, e só o poder de Deus explica. E tudo aquilo começa a ser vivido por pessoas de modo divorciado do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia instrui. Há muito movimento, há muito encontro, há muita música, há muito barulho, mas há pouca palavra, há pouca Bíblia. Estranhe se isso acontecer, porque o Espírito Santo, ao ser derramado, não produz esse tipo de anti-intelectualismo ou desprezo pela palavra. Pelo contrário, ele produz em nós fome pela verdade, sede da verdade. Basta observar a descrição que Lucas faz desses primeiros cristãos aqui. Eles queriam aprender tudo que Jesus havia ensinado, eles se entregaram ao Senhor, eles disseram sim ao Evangelho. Agora eles queriam aprender mais, eles queriam compreender as Escrituras à luz da cruz, à luz da ressurreição de Cristo. Eles queriam crescer, eles queriam ser transformados, eles queriam ser moldados por Deus, eles queriam ser parecidos com Jesus. E o Espírito que foi derramado em Atos 2 é o mesmo Espírito que inspirou as Escrituras. O Espírito que foi derramado em Atos 2 era o mesmo Espírito que estava sobre Isaías, Jeremias, Joel, Abacuque. O mesmo Espírito que esteve sobre Moisés, Josué, Samuel, Daniel, Davi. O mesmo Espírito que inspirou o coração dos salmistas que escreveram os salmos. O mesmo Espírito estava sendo derramado sobre a igreja. E esse Espírito não iria produzir um desprezo pela Escritura, pelo contrário, ele iria produzir fome da palavra, sede da palavra. E isso, irmãos, deve nos levar a fazer algumas perguntas que eu chamaria de perguntas diagnósticas. A gente precisa fazer essas perguntas para o nosso coração. O que governa a nossa mente hoje? Estamos no último domingo de 2025. Olhando para trás, o que você pode dizer verdadeiramente, não para mim, mas para você mesmo nessa manhã, que habitou o teu pensamento e moldou o seu pensamento durante todo o ano de 2025? O que governou a sua mente? Foi a palavra de Deus. Houve fome no seu coração pela palavra de Deus. Houve desejo no seu coração de entendendo que você não é obra do acaso, mas você foi criado por um Deus infinito e pessoal, para que você conhecesse a Ele. E esse Deus deixou revelada a vontade dEle para a sua vida em sua palavra. Você foi alguém que recorreu à palavra para encontrar a sua identidade, seu valor, seu propósito aqui na palavra de Deus, ou a sua mente foi moldada por outros valores, por outras verdades, por outras narrativas? A palavra de Deus é o nosso ponto de partida, ou ela é o nosso ponto de apoio ocasional? Porque isso faz uma grande diferença, não é? Porque se a palavra de Deus é o meu ponto de partida, a maneira que eu vivo como homem, marido,
pai, filho, amigo, cristão, cidadão. Ela é norteada pela palavra. Ela é definida pela palavra. Agora, se eu uso a Bíblia apenas como um ponto de apoio ocasional, o que eu quero dela é uma palavra de encorajamento quando eu me sinto enfraquecido. O que eu quero dela é que alguém pegue lá de dentro do texto uma frase ou uma expressão que vai me trazer força, alegria num momento de tristeza e desafio, como se eu pudesse me apegar assim isoladamente àquela promessa para me inspirar a vida. Ponto de apoio ocasional. Como tem sido a sua relação com a palavra até aqui? Nós temos fome da verdade? A gente canta e pede por mais de Deus e por mais do Espírito Santo em nós. Como a gente entende isso na prática? Isso tem gerado no nosso coração fome pela palavra de Deus? Ou nós estamos satisfeitos com fragmentos religiosos? Eu vou lá naquele culto de domingo de manhã e aquela ali é a minha dose de religião da semana. Eu vou lá, bato o meu ponto, Deus vê que eu fui na casa dele, de repente ele fica feliz comigo, e aí ele vai soprar favoravelmente durante a semana, mas a minha semana é do meu jeito, no meu ritmo, e pelos meus valores e prioridades. Primeiro pilar de uma igreja debaixo do impacto de avivamento, segundo Atos 2:42, é fome bíblica. Mais fome disso aqui, mais fome da palavra de Deus. Segundo pilar de uma igreja debaixo do impacto do avivamento, de acordo com Atos 2:42, é o que nós podemos chamar de vidas entrelaçadas em amor sacrificial. A frase ficou longa, mas ela é muito importante. É o que Lucas chama aqui de devoção ou dedicação à comunhão. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão, certo? Essa comunhão aqui nós podemos chamar de vidas entrelaçadas em amor sacrificial. Por quê? Porque a palavra que Lucas usa aqui e que a Bíblia no Novo Testamento usa para falar de comunhão da igreja é uma expressão que talvez você já tenha ouvido falar. É um termo grego, esse é mais conhecido por aí, koinonia. Você já deve ter ouvido falar, né? Koinonia. Koinonia é comunhão. Só que koinonia é muito mais do que amizade. Koinonia é muito mais do que companheirismo. Koinonia é muito mais do que coleguismo. Koinonia é participação mútua na vida. E Lucas está dizendo que eles se dedicavam à koinonia, eles se dedicavam à comunhão. Uma igreja avivada não vive como indivíduos isolados que se encontram no domingo. Uma igreja debaixo do impacto da descida e do derramar do Espírito Santo não é uma igreja cujos encontros amistosos se dão nas manhãs de domingo e nós olhamos então naquele grupo e dizemos assim, olha, obviamente não tenho a mesma intimidade com todos, mas ali há um grupo muito interessante de pessoas, são bons colegas, nós temos gostos muito semelhantes, nós nos damos muito bem ali na igreja. Olha, encontrei uma igreja que é assim a minha cara, sabe, pessoas muito parecidas comigo, é bom estar ali com aquelas pessoas agradáveis, como dizia Lulu Santos, gente fina, elegante, sincera, né? Não, essa não é a descrição da Bíblia. A descrição da Bíblia é essa participação mútua na vida um do outro. A igreja, debaixo do efeito de um avivamento, vive como uma família espiritual profundamente comprometida uns com os outros. Irmãos, por que a gente precisa de avivamento? Porque isso aqui que a gente está falando é uma utopia sem o poder do Espírito. Sabe por quê? Porque eu sou egoísta e você também é. Sabe por quê? Porque eu tenho a tendência de me sentir o dono da razão. E a maneira como eu enxergo a vida e o mundo, ela tem protagonismo e preferência. E se você não vê a vida como eu vejo, e num tempo como o nosso, em que as pessoas rompem relações muito facilmente, é rápido você se tornar
alguém que não necessariamente seja meu inimigo, mas alguém com quem eu não quero trato. Não, muito diferente. Só que debaixo do mesmo teto chamado igreja, está todo mundo lá, com cara de crente domingo de manhã. Bem vestidos, perfumados, cumprimentando as pessoas com as palavras apropriadas. Por que nós precisamos de avivamento? Porque só um derramar do Espírito quebranta o nosso coração, ao ponto da gente viver coinonia e entender que nós somos participantes de uma família, que nós não somos um bando, nós somos um corpo, membros diferentes num único corpo do qual Cristo é o cabeça. Não é assim que diz a Bíblia? A coinonia, ela é construída sobre os pilares da vulnerabilidade, ou seja, nós precisamos uns dos outros. Eu não dou conta sozinho, irmãos. Eu não dou conta sozinho. Eu preciso de irmãos e amigos ao meu lado. Eu preciso de pessoas que são suporte na minha vida. Eu preciso de gente que ora por mim e ora comigo. Eu preciso de gente que me orienta e me aconselha. Eu preciso de gente que me corrige nos meus erros. E isso vale para todos nós. Então, um pilar da comunhão é a vulnerabilidade, nós precisamos uns dos outros. Outro pilar da coinonia é a mutualidade, nós pertencemos uns aos outros, irmãos. A Bíblia diz que nós somos membros do mesmo corpo. O outro pilar da coinonia é o serviço. Nós cuidamos uns dos outros. Isso é tão difícil, não é? Porque a nossa cultura nos ensina a não assumir vulnerabilidade. Eu não preciso de ninguém. A nossa cultura nos ensina a não valorizar mutualidade. Eu não pertenço a ninguém, eu pertenço a mim mesmo, e ponto final. E a nossa cultura nos ensina que serviço é você se rebaixar. Se você serve, se você cuida, se você se dedica, você se rebaixa, porque as pessoas importantes e ocupadas são servidas, não servem. Nosso problema se chama Jesus Cristo, que disse que no reino dele maior é quem serve. Então, irmãos, o avivamento sempre derruba muros. E por que eu entendo que a gente precisa continuar clamando por isso e pedindo por isso, muito mais do que como um tema de série de mensagem, mas como um anseio do coração? Porque ou Deus derrama do seu Espírito sobre nós, ou nós vamos continuar participando da vida cotidiana de uma comunidade cristã sem ser família da fé, e perdendo assim as bênçãos singulares que Deus só concede na comunhão dos santos. É o que diz a Bíblia. O Espírito Santo sempre derruba muros. Onde o Espírito Santo está, relacionamentos são restaurados, o egoísmo cede, barreiras caem, porque ninguém deve caminhar sozinho. Ninguém deve caminhar sozinho. Ainda me espanta o fato de algumas vezes escutar de algumas pessoas o seguinte: Roberto, sabe por que eu voltei na igreja? Sabe por que eu fiquei na igreja? Eu ouvi isso de pessoas que são da nossa igreja hoje. Porque no domingo seguinte que eu fui, você me chamou pelo nome. Ou você ofereceu o seu contato de telefone e disse: pode falar comigo durante a semana, pode me mandar uma mensagem. E ninguém nunca fez isso antes nos lugares que eu passei. Isso me torna, ou torna alguém que fez isso aqui, um herói, um santo, alguém diferente? Ou isso deveria ser um padrão, irmãos, do que é a igreja de Cristo? Nós normalizamos a indiferença. Nós normalizamos o afastamento entre as pessoas. Ninguém deve caminhar sozinho, porque ninguém foi alcançado por Jesus para viver sozinho, mas para ser parte de uma família, a família dos filhos e das filhas de Deus. Terceiro pilar de uma igreja debaixo do impacto de um avivamento: o primeiro, fome bíblica; o segundo, vidas entrelaçadas pelo amor; o terceiro, Cristo como centro, que Lucas descreve. Eles se dedicavam ao partir do pão. Esse partir do pão aqui fala tanto da ceia do Senhor, aquele momento em que a igreja reunida celebrava a ceia do Senhor, como fala também daquelas refeições comunitárias carregadas de significado cristocêntrico. Irmãos, essas pessoas viviam com Jesus diante dos olhos. Então, o partir do pão,
O momento em que eles se encontravam, cada um levava lá o seu pão, sua mortadela, sua Coca-Cola gelada, seu frango assado, sabe, o queijinho, e colocava na mesa o requeijão, a geleia de morango. Cada um trazia alguma coisa e chegava ali, havia uma grande mesa, e eles olhavam nos olhos uns dos outros, e eles percebiam, estamos aqui juntos. Cada momento desse era muito mais do que um encontro social. Esse tempo de comunhão ao redor da mesa lembrava diariamente a eles que a vida deles vinha de Jesus. Então eles estavam ali ao redor da mesa comendo o pão e lembrando, olhando uns para os outros, que o que dava vida a eles é Cristo, o pão da vida. Eles estavam ali ao redor da mesa e eles eram lembrados diariamente que a unidade deles estava fundamentada em Jesus e não em preferências culturais. Eles eram unidos não porque eles eram uniformes, iguais, pensavam do mesmo jeito, se vestiam do mesmo jeito, gostavam de comer as mesmas coisas, torciam para os mesmos times de Israel. Não. A unidade deles era por causa de Jesus. E quando eles estavam juntos, apesar das diferenças deles, comendo pão juntos, eles lembravam, sim, aquele que ofereceu seu corpo por nós, que é simbolizado no pão, é a razão da nossa unidade. Somos diferentes, temos histórias diferentes, origens diferentes, testemunhos de encontro com Deus diferentes, mas fomos unidos pela mesma graça e alcançados pelo mesmo sangue derramado na cruz. Somos um só povo. Os momentos deles de comunhão ao redor da mesa lembrava a eles diariamente que a esperança que eles tinham dependia unicamente do sacrifício de Cristo. Então você percebe, eram mais do que encontros sociais, eram encontros centrados no Evangelho. Por que nós gostamos aqui na nossa igreja de fazer esses momentos ao redor da mesa também? Temos encontros de voluntários e a gente começa com o café da manhã. Encontros de casais, café da manhã. Homens, café da manhã. Mulheres, você viu que a gente gosta de reunião de manhã, né? Tudo começa meio que com café da manhã. Para nós é muito mais do que um momento social, ou vamos lá e primeiro a gente mata a fome, depois a gente dá atenção para o culto. Todo mundo tem comida em casa. A questão não é essa. A questão é que a mesa posta e os filhos de Deus ao redor dela nos comunicam uma mensagem de que nós somos famílias, membros uns dos outros, não devemos caminhar sozinhos. E que Cristo é o nosso centro, o pão da vida é o nosso centro. Onde há avivamento, Cristo se torna o centro visível da vida da igreja. Onde há derramar do Espírito Santo, Jesus é o centro daquela comunidade. Nós estamos no último domingo de 2025 e talvez você não tenha dado nesse ano de 2025 nenhum passo na direção de participar de um dos pequenos grupos que nós temos na Plena Rio durante a semana. Você teve os seus motivos, e eu não estou aqui questionando os seus motivos, e eu nem falo disso porque eu quero que você tenha mais uma atividade de tantas que você já tem no seu meio de semana. Não. Meu compromisso não é que você tenha a tua agenda tumultuada com eventos da igreja, mas eu falo isso porque eu não quero que você seja privado de viver o melhor que há da parte de Deus para a sua vida, que só será experimentado no meio da comunhão cristã. Eu tenho dito aqui muito recorrentemente, fará cada vez menos sentido você ser da Plena Rio e estar envolvido apenas nas manhãs de domingo e não ter um pequeno grupo de irmãos e amigos de caminhada por quem você ora e oram por você, a quem você abençoa e eles abençoam você, pessoas que inspiram a sua caminhada com Deus e pessoas que vão ser inspiradas pela sua caminhada com Deus. Vai fazer cada vez menos sentido, porque nós fomos criados para a comunidade. O domingo é um ponto de partida maravilhoso, esse encontro aqui é maravilhoso, mas há bênçãos especiais de Deus que nós só desfrutaremos quando o nosso coração se dá à comunhão. Nós temos aqui, você viu o anúncio, a partir do dia 6 de janeiro os pequenos grupos voltam a acontecer, só paramos na semana do Natal e nessa semana do Réveillon. Nós temos aqui na igreja pequeno grupo acontecendo terça-feira à noite, quarta-feira à noite é em Niterói, para aqueles que são do lado de lá da Poça, quinta-feira à noite aqui na igreja,
E pela graça de Deus, nós teremos outros grupos acontecendo, não apenas aqui na igreja, mas em outras localidades também. Coloque em seu coração como um objetivo para o próximo ano. Participe de um pequeno grupo. Permita ao seu coração essa disciplina. Você tem todos os motivos para não participar. Você vai dizer que você é ocupado, que as crianças dormem cedo, que você tem tarefas à noite que não podem ser atribuídas a mais ninguém. Nós temos vários dias na semana. Eu estou dizendo que você tem um dia que você vai dedicar ali 1h30 numa noite para você ter um tempo de comunhão e desfrutar de coisas da parte de Deus que você não vai experimentar sozinho. Não vai. Quarto e último pilar que a gente vê nesse texto de uma igreja debaixo do impacto de um avivamento é o que eu chamo de dependência radical. Ou que Lucas chama aqui no texto de dedicação às orações ou devoção às orações. O texto que nós lemos diz: e eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esse último pilar aqui fecha o ciclo, irmãos. A igreja persevera em oração. E a igreja não persevera em oração como um rito religioso. A igreja não ora por causa da formalidade. Sabe por que a igreja ora? A igreja ora porque a oração é a respiração da igreja. A respiração é o que mantém o nosso corpo vivo, não é? A gente enche o peito de ar. A gente inspira e a gente expira. Estamos vivos. A oração é a respiração da igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja que morreu. E não confunda uma igreja morta com uma igreja de portas fechadas. Nossa, aquela igreja fechou as portas, ninguém vai mais lá. Existem igrejas mortas nessa manhã de domingo que não há uma cadeira vazia no seu auditório. Mas como igreja, à luz da Bíblia, aquela é uma comunidade que morreu. Eles não oram porque eles não dependem do Senhor. O Espírito Santo, inclusive, se vier, ele pode atrapalhar a programação e tudo que já está planejado para aquela igreja. Então é melhor que ele não venha. É melhor que ele se mantenha a uma distância segura. A igreja avivada, ela ora porque sabe que sem Jesus ela não pode fazer nada. Nada. E mais do que isso, o texto nos ensina que eles não apenas oravam individualmente, eles oravam juntos. Eles oravam como uma marca comunitária. Eles oravam como um ritmo de vida. Eles oravam como fonte de força daquela igreja. Então perceba, uma igreja que é visitada pelo Espírito Santo, uma igreja que é impactada pela realidade de um avivamento, é uma igreja que ora. E o contrário? Se onde há avivamento, há oração acontecendo, o contrário também é verdadeiro. Onde não há oração, não há avivamento. Por que isso é sério para nós nessa manhã? Porque não nos adianta ficar aqui desde novembro, numa série de mensagens, todos os domingos falando sobre avivamento, orando ao final da pregação por avivamento, cantando músicas de avivamento, como hoje cantaremos novamente ao final desse culto, se nós não temos a prática da oração, se o nosso coração não sente apetite por Deus, que nos leva a orar mais e clamar pelo derramar do Senhor sobre as nossas vidas. Onde há avivamento, irmãos, há oração. Onde não há oração, não há avivamento. Não há avivamento. Nós temos orado todos os domingos às 10 da manhã aqui nesse espaço. E eu quero reforçar o convite para que você participe disso. Não, Roberto, mas eu oro, eu acordo de manhã e eu oro. Eu sei que você ora, pelo menos eu espero que você faça isso. Mas a questão é, nós devemos orar como comunidade também. Nós devemos orar coletivamente. Vamos orar juntos. Participe disso. Se Atos 2,42 é o retrato de uma igreja avivada, qual é o retrato da nossa devoção hoje? Aqui eu caminho para a conclusão. O que realmente mostra a minha devoção a Deus? O meu tempo mostra a minha devoção a Deus?
como eu priorizo o meu tempo, como eu distribuo o meu tempo. As minhas prioridades mostram a minha devoção a Deus. O que é importante para mim? O que é prioritário para mim? As minhas conversas mostram a minha devoção a Deus? E olha, você sabe, eu não estou falando dessa conversa que você vai ter daqui a pouco aqui nos corredores da igreja. As conversas em casa, as conversas com esposa, marido, as conversas com os filhos e com os pais, as conversas com os seus funcionários, as conversas com os seus líderes, as conversas nos seus grupos de WhatsApp e nas suas redes sociais, são conversas dignas de Cristo, que revelam que você tem devoção ao Senhor? O que precisa ser reordenado na minha rotina para viver uma vida orientada pelo Espírito? Gente, hoje é um domingo muito significativo para isso, o último domingo do ano. Só que o calendário vai mudar o número, vai embora o 5, vai entrar um 6, e a gente acredita naquele negócio de que é um ano novinho em folha para fazer coisas novas, não é? Então, uma vez que a gente acredita nisso, o que você pode fazer para reorientar a sua vida, de modo que ela seja mais dirigida pelo Espírito Santo? Há espaço para a palavra de Deus na sua rotina? Houve espaço em 2025? Haverá em 2026? Há espaço para comunhão profunda na sua agenda? Há espaço para koinonia? Há espaço para você não ser apenas um cristão que participa de uma igreja e que eventualmente se sente diminuído se alguém não te procura, não pergunta por você, mas há espaço para você ser alguém que procura, que socorre, que abençoa, que inspira. Há espaço para Cristo ser o centro da sua vida em 2026? Ou você já tem tanta coisa no centro que não tem espaço para Jesus? Já tem tanta coisa ali que não vai caber Jesus. Jesus vai ser um problema. Há espaço para oração? Porque se não tiver, irmãos, espaço para oração, para Cristo, para comunhão e para a palavra de Deus, a gente não vai ter uma vida orientada pelo Espírito. A gente vai continuar com a nossa rotina ensimesmada. A devoção radical que esse texto nos ensina não é para supercrentes. Supercrentes não existem. Essa devoção radical é para crentes cheios do Espírito Santo. E nós podemos orar, porque Jesus derramou o seu Espírito sobre nós. Nós podemos pedir para ser cheios, porque o Espírito Santo não é vedado a nós. Nós podemos dizer: Senhor, nos dê o mesmo Espírito que formou aquela igreja em Atos. O mesmo Espírito, Senhor. Aumenta a nossa fome pela palavra, aprofunda a nossa comunhão uns com os outros, mantém Jesus no centro da nossa vida, no centro dessa igreja, e nos ensina a depender de Ti em oração. Nos ensina, Senhor, a depender de Ti em oração. Faz de nós uma igreja avivada. Vamos orar? Você pode ficar de pé? Talvez uma das coisas que você mais necessite nessa manhã seja de fé. Fé para crer que Deus deseja derramar o Espírito dele sobre a sua vida, de modo que o seu próximo ano seja muito diferente do que foi a sua vida até aqui. Talvez o que você precise nessa manhã seja de fé para crer que Deus não encerrou a história dele com você. Não importa o caminho que você foi, não importa quão distante você foi, a história de Deus com você não encerrou, porque Deus é fiel à sua promessa. Talvez o que falte para você nessa manhã seja apenas fé para dizer: Senhor, eu creio e eu me abro para que o Teu Espírito Santo seja derramado e mude quem eu sou, e faça de mim uma nova pessoa. Aumente no meu coração a fome pela Tua verdade, a fome pela Tua palavra. Aumente no meu coração o desejo de viver verdadeiramente em comunhão, em koinonia, em participação mútua, como um membro da família dos filhos e das filhas de Deus. Que o Senhor aumente o meu desejo por mais de Cristo no centro da vida, lembrando que Ele é o pão que sacia a minha fome.
que não é o dinheiro que eu tanto corro atrás, não é o sucesso, a fama, a admiração dos outros, os prazeres da vida, que vai matar a minha fome existencial, mas é Cristo, o pão da vida. Talvez o que você precise nessa manhã seja pedir a Deus que Ele conceda ao seu coração fé para orar como quem depende totalmente de Cristo, e pode então confiar que Ele realiza todas as coisas que são necessárias, de modo espantoso, sobrenatural, extraordinário muitas vezes, mas que Ele ordena a nossa vida, Ele orienta os nossos passos, segundo sua vontade. Nós vamos cantar, e eu te convido a fazer dessa canção a sua oração nessa manhã, a sua oração nessa manhã.